sistema envolvido, né? A gente tem que entender que existe uma integração de sistemas que contribuem para o nosso equilíbrio. Bem, isso não, ao mesmo tempo é tão óbvio, mas ao mesmo tempo é tão confuso. Por exemplo, se vocês perguntarem na rua para alguém por que a gente tem olho? Por que eu tenho olho? A pessoa vai dizer que eu tenho olho para enxergar, mas a pessoa não vai dizer que eu tenho olho para o equilíbrio, né? Se eu perguntar para alguém, por que eu tenho músculos e articulações? A pessoa vai dizer, eu tenho músculos para eu ter um esqueleto articulado, mas a pessoa não vai dizer que é para o equilíbrio, né? E no fundo, todos eles são para o equilíbrio. E por que quando a gente pergunta sobre o labirinto, a pessoa fala, isso aí é para o equilíbrio? Quando, na verdade, essa que é o erro de conceito que a gente tem na cabeça. A gente aprendeu que nós temos 5 sentidos, né? Quais são os sentidos? A gente tem a visão, a gente tem a audição, a gente tem o tato, a gente tem o olfato e a gente tem o paladar. Então, a gente aprendeu que nós temos 5 sentidos. E a verdade é que a gente não tem 5 sentidos. A gente tem um sexto sentido. E esse sexto sentido, eu brinco que não é aquela capacidade da mulherada de descobrir traição do marido, não. O sexto sentido é a capacidade de detectar movimento. Então, ou seja, por exemplo, se eu estiver num carro e eu estou de olho fechado e o carro está andando para frente, eu sei que o carro está andando para frente. Se eu estiver num elevador e o elevador está subindo ou está descendo, eu sinto que o elevador está subindo ou está descendo, mesmo que eu não esteja enxergando. Ou seja, a gente tem um sexto sentido, e esse sexto sentido é a nossa capacidade de detectar movimentos. E quem faz isso é o sistema vestibular, é o labirinto. Então, ou seja, o nosso sistema vestibular ele nada mais é do que um sensor de movimentos. E esse sensor de movimentos, ele contribui para a nossa orientação espacial, ele contribui para a estabilização da imagem da visão na retina e ele contribui para o nosso equilíbrio corporal. Então, ou seja, a partir de agora, quando perguntarem para você por que a gente tem labirinto ou para que serve o labirinto, vocês vão responder: o labirinto é um sensor de movimento e ele ajuda o nosso cérebro, basicamente o tronco cerebral e o cerebelo, a entender a nossa posição no espaço, a estabilizar a imagem na retina e contribui para o equilíbrio corporal. Então, o labirinto ele é um sensor e ele é um sentido, certo? Bem, aí vocês vão falar, poxa, o sexto sentido do filme era ver gente morta, né? E o sexto sentido não é esse. Eu, graças a Deus, eu não vejo pessoas mortas e o sexto sentido é o labirinto. Então, memorizem isso, né? E quando a gente compara sentidos, é uma coisa tão importante, tão relevante. Por exemplo, vocês trabalham com audiologia, muitos colegas aí trabalham com audiologia. Então, imagina que um médico chega um paciente chega num hospital oftalmológico e fala para o médico assim, doutor, eu não estou enxergando com o olho, eu fiquei cego. Eu tive um descolamento de retina, eu estou absolutamente cego do olho direito. É óbvio que o médico vai olhar aquilo com preocupação. Ninguém vai olhar para esse paciente cego e vai dizer assim, meu amigo, fique tranquilo, você tem o outro olho, pode ir para casa que está de boa. Ele não vai falar isso. E aí você vai falar, poxa, mas o que acontece se eu ficar cego de um lado? Se eu ficar cego de um lado, eu perco visão tridimensional, eu vou ter dificuldade para dirigir, eu vou ter dificuldade para subir uma escada, ou seja, eu vou ter um impacto grande na minha vida, se eu tiver a perda de um olho. Claro que se eu tiver dos dois, o impacto é gigantesco, né? Quando a gente pensa na audição, quem trabalha com reabilitação auditiva, ninguém perde a audição de um lado, por uma surdez súbita, por exemplo, e o médico fala assim, fica tranquilo que o outro ouvido tá tudo bem, você pode ir para casa. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque quem perde a audição de um lado, a pessoa tem uma série de repercussões. Ela tem dificuldade de localização sonora, ele tem efeito sombra da cabeça, ele tem o que a gente chama de head shadow, ele tem o efeito squelch, ele tem uma série de alterações por ter audição monoaural, vamos dizer assim. Então, ou seja, se um paciente chegar surdo no consultório de vocês, a gente se preocupa, a gente tenta, enfim, reabilitar, entender o que aconteceu e tentar suprir essa deficiência do paciente. Agora, quando a gente pensa no labirinto, o paciente faz uma neurite vestibular, por exemplo, evolui com uma hipofunção vestibular unilateral, a gente fala, não, fica tranquilo que você vai compensar. Não vai compensar. Não compensa, entendeu? Perda de função vestibular é tão impactante quanto a perda auditiva, é tão impactante quanto uma perda visual. Então, um conceito que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vocês atenderem um paciente, por exemplo, com hipofunção vestibular bilateral, ou seja, o paciente teve perda da função vestibular dos dois lados. Esse paciente, ele é tão impactado quanto
um paciente cego dos dois ouvidos, dos dois olhos, tão impactado quanto um paciente surdo dos dois ouvidos. Então, ou seja, a gente tem que começar a encarar o labirinto, o sistema vestibular, como o que ele realmente é, ou seja, um órgão, né? E um órgão sensorial, ou seja, a perda da função vestibular traz impactos sensoriais nesse paciente, né? Hoje, vocês sabem que existe implante coclear e existe implante vestibular, ou seja, ainda não está clinicamente disponível, mas as pesquisas estão evoluindo muito nesse respeito já nos últimos anos, e daqui a muito pouco tempo a gente vai estar implantando o eletrodo dentro do sistema vestibular, para ajudar o paciente a detectar movimento. E existem estudos que mostram que há, provavelmente, estatisticamente, mais paciente no mundo hipofuncionante vestibular do que surdo bilateral. E talvez daqui a 15 anos ou 20 anos a gente esteja fazendo mais implante vestibular do que implante coclear. Então, isso é só algumas coisas para a gente começar a pensar, né? Bem, uma das coisas que eu brinco dizendo que afasta as pessoas da otoneurologia e afasta os otorrinos, afasta os neurologistas, afasta os clínicos, os geriatras, e afasta todo mundo que não gosta de paciente tonto, é o seguinte: existe uma integração muito grande entre sistema vestibular, certo? E sistema límbico, ou seja, aquele sistema que controla nossas emoções corporais. Eu chamo isso da teoria da montanha-russa. Por exemplo, se vocês olharem uma montanha-russa como essa, vai ter gente que vai olhar isso e vai falar assim: uhul, eu quero muito ir nessa montanha-russa. E vai ter gente que vai olhar e vai dizer assim: eu não vou nisso de jeito nenhum. E aí, quando a gente para pensar, poxa, por que que tem gente que gosta de ir nisso e por que que tem gente que odeia ir nisso? Aí a gente vê uma foto como essa. O que que vocês estão vendo nessa foto? A gente está vendo a menina aqui, ela está com medo, ela está gritando, ela está agarrada no carrinho, ela está fazendo força, ela está com os olhos fechados, ela está desesperada. E quando a gente olha essa menina aqui, a gente vê que ela está sorrindo, ela está relaxada, ela está segurando a mão da outra, ela está curtindo. Porém, ambas estão experimentando a mesma sensação. A mesma sensação. Ou seja, a montanha-russa está descendo, o vento na cara é o mesmo, o atrito do vento é o mesmo, a força G, a força da gravidade é a mesma, as duas estão expostas à mesma força G, à mesma velocidade, à mesma aceleração, ao mesmo atrito. Elas estão experimentando a mesma sensação. Agora, por que que para uma essa sensação é desagradável e por que que para outra essa sensação é prazerosa? Isso são relações entre sistema vestibular e sistema límbico, que é diferente entre cada pessoa. E é por isso que tantos transtornos de ordem emocional podem cronificar ou piorar doenças vestibulares. Hoje em dia, existe uma doença que já está bem tipificada, inclusive com consensos, com guidelines da Sociedade Barad bem estabelecidos, que a gente chama de, em português, a gente chama de TPPP. T de tatu, P de pato, P de pato, P de pato. Ou seja, TPPP, que significa tontura postural perceptual persistente. Em inglês, eles chamam essa doença de 3PD, que é 3 P's D, que é Postural Perceptual Persistent Dizziness. Essa doença, a TPPP, ela nada mais é do que uma cronificação e uma mal adaptação de qualquer doença labiríntica. Ou seja, o paciente pode ter uma doença de Meniere, o paciente pode ter uma VPPB, que é a vertigem posicional, lá, a doença dos cristais, o paciente pode ter uma neurite vestibular, ele pode ter uma hipofusão vestibular bilateral, ele pode ter qualquer doença labiríntica e isso se tornar uma TPPP por cronificação, por má adaptação e por integração com o sistema límbico. É por isso que a gente vê essa relação muito grande. Então, isso afasta os médicos, porque não raramente a gente atende um paciente com tontura e esse paciente é ansioso, esse paciente é deprimido, esse paciente chora no consultório e a gente pensa assim, eu não gosto de psiquiatria, eu não gosto de paciente com ansiedade, eu não entendo de ansiedade, eu não vou prescrever remédio para ansiedade e a gente simplesmente ignora e manda o paciente embora e não abraça esse paciente, exatamente porque a gente não tem familiaridade, na maioria das vezes, com esse campo de psiquiatria e tudo, e a gente não gosta. A grande maioria dos colegas não gosta disso. O otorrino gosta de operar nariz, gosta de operar ouvido, gosta de arrancar as amígdalas. Então, quando vem paciente muito ansioso, muito depressivo, a gente simplesmente afasta. E muitos dos pacientes otoneurológicos sofrem disso. Então, isso é uma razão pela qual isso ocorre com frequência. Eu chamei a atenção
esse livro, ele é um livro que a primeira edição dele foi publicada em 1979, ele tem uma última edição publicada em 2013, de um neurofisiologista inglês chamado Victor Wilson, e eu gosto muito desse livro porque ele fala uma frase que eu fiz um highlight aí, um destaque para vocês, que é o seguinte: é muito fácil a gente subestimar a importância de um sistema sensorial quando o receptor está enterrado dentro de um osso, e para o qual a gente não conhece a função. Então, ou seja, os olhos, a gente está enxergando, a nossa orelha, o nosso ouvido, a gente está enxergando, o nosso nariz, a gente está enxergando, a boca, a gente está enxergando. Então, todos os nossos sentidos, eles são visíveis, né? Agora, o sistema vestibular, ele está enterrado lá dentro daquele osso temporal e a maioria da gente nem sabe que ele existe, né? Então, é por isso que ele é um sistema sensorial, vamos dizer assim, ignorado, na maioria das vezes. E aí, se a gente fizer uma pergunta do ponto de vista de fisiologia, como é que o sistema vestibular funciona exatamente? E existe um físico holandês chamado professor Herman Kingman, que é uma sumidade no assunto, e ele tem uma forma de explicar isso que eu acho absolutamente genial. E eu copio dele essa forma de exemplificar isso. Imaginem que eu tenho um copo cheio d'água, como o dessa imagem aí. Eu tenho um copo com água até o limite. Qualquer tipo de movimento, ou seja, se eu acelerar, se eu inclinar, se eu rodar, se eu centrifugar, qualquer movimento que eu faça, a água desse copo vai mexer. Concorda comigo? Então, ou seja, é exatamente assim que funciona o sistema vestibular. O sistema vestibular é um sistema cheio d'água, cheio de endolinfa, cheio de líquido, que está dentro do nosso crânio, que qualquer tipo de movimento que eu seja exposto, eu vou mexer esse líquido. E esse movimento do líquido vai defletir células. E essa deflexão das células vai dar informações para o nervo sobre o tipo de movimento que eu estou fazendo. Então, ou seja, se eu acelerar num carro, se eu frear num carro, se eu inclinar a minha cabeça, se eu rodar a minha cabeça, se eu balançar a minha cabeça, qualquer movimento, o nosso sistema vestibular vai detectar. Exatamente como um copo d'água. Porém, ele não detecta aceleração constante. Vamos imaginar um exemplo. Esse copo d'água. Imagina que eu tenho uma esteira tipo aquela do supermercado, e a esteira está rodando aqui numa velocidade constante. Eu coloco esse copo d'água em cima da esteira. Na hora que eu colocar o copo d'água, que a esteira acelerar, uma água vai derramar, porque eu acelerei. Do momento que o copo estiver dentro da esteira e a esteira está andando e o copo está aqui, a água não vai mais mexer. Por quê? Porque eu estou numa aceleração constante. Então, o nosso labirinto, desculpa, aceleração não, estou numa velocidade constante. O nosso labirinto, ele não detecta velocidade constante, ele detecta aceleração. E isso é um pouquinho diferente. Tá? Por exemplo, a maioria de vocês, eu acredito que já viajou de avião. E aí, quando o avião está na altitude de cruzeiro, a gente está voando a 900 km por hora dentro do jato, e vamos dizer, está à noite, a janela está fechada, eu não estou enxergando nada, estou enxergando só o avião, e eu estou viajando a 900 km por hora, e eu tenho a sensação que eu estou parado. Na verdade, a gente olha e fala assim, poxa, eu estou... Às vezes a gente olha para a janela, está escuro, e fala, parece que eu estou parado. Mas eu não estou parado, eu estou andando a 900 km por hora. E por que eu não tenho essa percepção? Porque eu estou numa velocidade constante. Agora, a gente sempre detecta a decolagem do avião e a gente sempre detecta o pouso. Por quê? Porque é quando eu acelero ou quando eu freio. Então, é por isso que o nosso sistema vestibular ele é ótimo para detectar aceleração, mas ele é péssimo para detectar velocidade constante. Bem, lembre-se que a nossa orelha interna ela tem uma parte anterior, que a gente chama de cóclea, né? E ela tem uma parte posterior, que a gente chama de labirinto. A cóclea, preste atenção nisso, a cóclea ela foi o último órgão da orelha interna a ser desenvolvido do ponto de vista evolutivo. Então, ou seja, os animais inferiores, eles não têm cóclea. Por exemplo, os répteis, a espécie dos répteis, o jacaré, o crocodilo, o sapo, eles não têm cóclea. Eles têm só sistema vestibular. E aí vocês vão falar, mas o jacaré é surdo? Não, ele não é surdo. E como é que ele ouve se ele não tem cóclea? Ele ouve com o sistema vestibular. Então, ou seja, o sistema vestibular, ele surgiu, na verdade, antes da cóclea. Então, a cóclea foi a última
dessa evolução, e dentro do sistema vestibular, a gente sabe que o sistema vestibular ele tem o que a gente chama de órgãos otolíticos, que é o sacro e o trículo, e os canais semicirculares. O sacro e o trículo foram desenvolvidos antes dos canais semicirculares. Os canais semicirculares surgiram depois, né? E aí, se a gente for pensar desse ponto de vista evolutivo, vamos voltar lá para trás. Imagina uma água-viva, uma medusa, um animal inferior, o jellyfish, que eles chamam nos Estados Unidos. A água-viva, ela não tem cóclea, ela não tem canais semicirculares. E aí vocês vão falar, poxa, mas a água-viva está lá embaixo d'água. E aí, ela não sabe para onde ela está nadando, ela não detecta movimento? Ela detecta. E como que ela detecta? Ela tem um órgão, né, chamado esteatocisto. O esteatocisto é um órgão como esse, que é formado por células ciliadas e por uma membrana otolítica, igual a membrana que a gente tem no trículo, cheio de cristais de carbonato de cálcio. E aí, pensem comigo, esses cristais estão em cima da membrana. Então, ou seja, se ela acelerar, essa membrana vai para trás. Se ela frear, essa membrana vem para frente. Se ela inclinar, essa membrana cai, por força da gravidade. Se ela inclinar para o outro lado, a membrana cai. Então, ou seja, essa membrana, ela detecta qualquer movimento. Qualquer movimento que a água-viva faça embaixo d'água, essa célula vai despolarizar e essa membrana vai identificar esse movimento. O problema é diferenciar os movimentos, porque qualquer tipo de movimento vai estimular essas células. Então, por exemplo, os animais inferiores, eles têm dificuldade de diferenciar o tipo de movimento. Quando a gente pensa nas células ciliadas que a gente tem hoje, a gente sempre pensa nas células ciliadas da cóclea, lá do órgão de corte, da audição e tal. Só que vocês têm que lembrar que as células ciliadas, tanto da cóclea quanto do sistema vestibular, são as mesmas células. Aquelas células tipo 1, tipo 2, elas são exatamente iguais. Então, ou seja, a gente tem o quinocílio, a gente tem os estereocílios, esses estereocílios são unidos por estruturas proteicas chamadas tipo links, a despolarização dessas células ocorre quando as células se viram no sentido do quinocílio, a hiperpolarização ocorre quando o quinocílio vira no sentido dos estereocílios, e da mesma forma que a gente ouve, é a mesma forma que a gente detecta movimento. Então, olha o que eu estou falando para vocês. Rotação, translação e som, inclinação e som, rotação, translação, inclinação e som são o mesmo fenômeno físico. É o mesmo fenômeno físico. Uma prova disso é, por exemplo, quem trabalha mais tempo com autoneuro aí, faz, por exemplo, exame de VEMP. O que eu estou testando no VEMP? No VEMP cervical, por exemplo. Eu estou testando o sacro. E a gente pensa, poxa, mas as células do sacro elas são sensíveis a movimento, a aceleração. Então eu tinha que estar acelerando o paciente. Mas não, eu coloco um som no ouvido do paciente. E eu consigo estimular essas células. Então, movimento e som é o mesmo fenômeno físico. E essas células do labirinto são iguais às células da cóclea. A diferença é a localização que elas estão. As células da cóclea estão no órgão de corte, aí elas detectam som, e as células labirínticas estão no sistema vestibular e elas detectam movimento. Mas a célula é igual, né? E aí, quando a gente vai pensar nos órgãos do sistema vestibular, os primeiros órgãos, os órgãos mais rudimentares, é exatamente o sacro e o utrículo. E o sacro e o utrículo, eles nada mais são do que uma membrana com essas células ciliadas, só que por cima dessas células ciliadas existe um conjunto de pequenas partículas de carbonato de cálcio que estão aderidas numa massa gelatinosa proteica. E imagina comigo o seguinte, se eu tenho os cristais aqui, as células aqui, qualquer movimento dessa membrana otolítica, eu vou defletir os cílios e eu vou detectar. Então, por exemplo, se eu acelerar, elas vão para trás, se eu frear, elas vão para frente, se eu rodar, elas vão mexer, se eu inclinar, elas vão cair. Então, ou seja, qualquer movimento, essa membrana otolítica vai, de alguma forma, se mexer. E esse movimento da membrana otolítica vai defletir os cílios e nós vamos ter esse tipo de sensibilidade, né? O sacro e o utrículo, eles estão em posições diferentes. O sacro, ele é mais vertical, enquanto que o utrículo, ele é mais horizontal. Isso faz com que eles sejam órgãos muito bons para detectar acelerações lineares, que a gente chama. O que é aceleração linear? Por exemplo, eu estou num carro e o carro acelera, aquela membrana otolítica do utrículo vai para trás, e ele detecta que eu acelerei. Eu freiei, aquela membrana vai para frente, e aí eu detecto que eu freiei.
Enquanto que o sacro, ele está mais vertical. Então, se eu subir, essa membrana cai para trás. Então, eu detecto mais subida. Enquanto que se eu parar, ele vai mais para cima. Então, eu detecto descida. Então, ou seja, o sacro e o utrículo, eles detectam mais acelerações, tanto horizontais quanto verticais. E aí, do ponto de vista, para a gente entender bem isso, eu faço uma analogia que é o seguinte. Imagina um carro, eu tenho uma anteninha, e imagina que eu tenho uma bola de tênis aqui em cima da antena. Né? Imaginem essa cena. E esse carro acelera. O carro estava parado, o carro acelera rápido. Na hora que ele acelera, é normal essa antena virar para trás. A bolinha vai cair para trás. Só que essa antena, ela tem uma elasticidade. Então, no momento que eu atingir velocidade constante, essa antena vai voltar para a posição. Da mesma forma como quando eu freio o carro, se eu frear o carro subitamente, essa antena vai para frente. E quando o carro para, a antena volta para a posição normal pela elasticidade. Isso é exatamente como o nosso sacro e utrículo funcionam. Então, olha só essa imagem aqui. Esse paciente, ele está parado. As células estão aqui. Quando ele acelera, existe uma deflexão dessas células em cima aqui. E ele detecta. Lembra que eu falei que tinha vestibular? Detecta a aceleração. Do momento que ele está numa velocidade constante, a elasticidade desses cílios volta para o normal. E aí as células voltam para aquela posição que estava no início. Então o labirinto, ele não sabe aqui se eu estou parado ou se eu estou numa velocidade constante. Ele não sabe. Agora, quando eu freio, essas células viram para o outro lado, ou seja, uma desaceleração, e eu identifico essa desaceleração, mas no momento que eu parei, as células voltam para a posição. Então, ou seja, o labirinto, ele detecta bem a aceleração e a desaceleração, mas ele não consegue diferenciar bem entre estar parado e estar numa velocidade constante. Isso é fisiologia pura do sistema vestibular, né? Ao mesmo tempo, inclinação. Por exemplo, imagina o seguinte, eu inclino a minha cabeça. Se eu inclinar a minha cabeça aqui, essas células caem. E eu detecto. Ou seja, enquanto eu estiver com a cabeça nessa posição, que eu tiver uma força G, o meu labirinto vai inclinar e eu vou detectar que eu estou com ele inclinado. No momento que eu retificar a minha cabeça, essas células voltam para a posição. E aí eu não detecto mais. Então, o labirinto, ele detecta aceleração, desaceleração e inclinação. Ele não detecta estar parado e estar em velocidade constante. Tá entendido isso ou tá muito confuso? Nossa, tá perfeito, doutor, Tá perfeito. ótimo, tá ótimo. Certo. Beleza. Então, vamos continuar. Bem, depois dos órgãos otolíticos, que eu falei para vocês que eram órgãos ótimos para detectar acelerações, isso era pouco. Isso era pouco para o nosso cérebro saber diferenciar todos os movimentos que eu posso fazer. E aí, do ponto de vista evolutivo, surgiu o que a gente chama de canais semicirculares. Ou seja, os canais que a gente sabe que tem o canal anterior, o canal posterior e o canal lateral. Para que servem esses canais? Eles servem para detectar o que eu chamo de velocidade angular, ou seja, mexer a cabeça. Então, qualquer tipo de movimento que eu faça com a cabeça, seja aqui, seja aqui, seja aqui, seja rodando, qualquer movimento com a cabeça, eu estou obrigatoriamente estimulando esses canais semicirculares. E como é que eu estou estimulando eles? Dentro dos canais semicirculares existe um epitélio que tem as mesmas células ciliadas do sacro, do utrículo e da cóclea. Só que ao invés de eu ter aquela membrana otolítica, eu tenho uma estrutura gelatinosa que a gente chama de cúpula, aqui em cima. E essa estrutura, ela veda essa região mais gordinha do canal, que a gente chama de ampola. Cada canal tem uma ampola dessa, né? Essa estrutura, ela veda a ampola. Então, ou seja, aquele líquido, quando ele sacode, essa ampola, ela funciona como se fosse uma vela de barco. Ela deflete assim de um lado para o outro. E é essa deflexão aqui da cúpula, na ampola, que vai defletir as células e a gente vai identificar. Então, por exemplo, quando eu viro para a direita, eu estimulo o meu canal semicircular lateral direito e inibo o esquerdo. Quando eu viro para a esquerda, eu estimulo o esquerdo e inibo o direito. E esse sistema dos canais semicirculares, eles estão, de propósito, numa posição de espelho. O que é uma posição de espelho? É uma posição igual, mas ao contrário, entre um lado e outro. Por quê?
Porque como eles funcionam através de estímulos e assimetrias, ou seja, eu estimulo um, eu inibo o outro. Eu estimulo um, eu inibo o outro. Eles têm que estar na mesma posição em direções opostas. Porque é exatamente quando eu mexo a cabeça, eu estou sempre estimulando um e inibindo o outro. É assim que o cérebro diferencia. Então, por exemplo, olha que complexo isso é. A gente faz isso de uma forma tão simples, mas olha como neurologicamente é muito complexo. Quando eu viro a cabeça para a direita, eu virei para a direita, ou seja, um movimento simples, virei para a direita. O que aconteceu? A minha visão foi para a direita, então a visão falou para o cérebro, opa, estou virando para a direita. Os meus músculos do pescoço, ou seja, a minha propriocepção, contraíram e relaxaram, então eu fiz esse movimento, e aí os meus músculos falam para o cérebro, eu estou virando para a direita. O meu canal semicircular direito foi estimulado e o canal semicircular esquerdo foi inibido, então os canais semicirculares falam para o cérebro, e aí o cérebro fala, ele está virando para a direita. E eu faço isso num milésimo de segundo, eu tenho essa percepção. Mas olha como isso é complexo do ponto de vista neurológico. Olha aqueles três sistemas, visão, propriocepção e labirinto, funcionando juntos para dizer para o cérebro entender o que aconteceu. Por que se eu virei para a direita ou se eu virei para a esquerda. Né? Então, isso é uma coisa importante para a gente pensar nessa complexidade. Uma outra coisa importante, quando a gente está falando dos canais semicirculares, é que a cúpula, que é aquela estrutura, ela normalmente tem a mesma densidade da endolinfa. Ela tem a mesma densidade. Isso é absolutamente fundamental. Por que isso é fundamental? Porque no momento que eu deito, ou seja, imagina que eu vou deitar na cama, e aí eu estou virando a cabeça para trás. Conforme eu estou virando, ou seja, conforme eu estou deitando e eu estou mexendo a minha cabeça, eu estou estimulando esses canais. Né? Ou seja, eu estou deitando, eu estou estimulando os canais. Só que no momento que eu parei, ou seja, que eu deitei, aquela cúpula que defletiu durante o movimento, ela volta para o normal. Vocês já pensaram se a cúpula fosse sensível à gravidade? Quando eu deitasse, a cúpula ia puxar pela gravidade. E aí o que ia acontecer? Eu ia ter a sensação de que eu estava rodando. Então, por exemplo, a gente deita todo dia e a gente não roda. E a gente não roda porque essa estrutura cúpula ela tem a mesma densidade da endolinfa. Se ela tivesse uma densidade diferente, a força G ia puxar ela e a gente ia ter a sensação que a gente estava rodando. Tanto que existem algumas situações que a cúpula se torna sensível à gravidade. Basicamente, cachaça, manguaça, álcool, berita, bebida, ou seja, porre. Quando o cara toma muita cachaça, ele muda, o álcool muda a densidade da endolinfa e aí a cúpula se torna sensível à gravidade. É por isso que todo mundo aqui que já experimentou um porre, já aconteceu de quando deita na cama de porre, depois de uns minutos começa a rodar e o cara começa a vomitar. Exatamente por essa deflexão da cúpula. Ou, mais comumente, pela VPPB. A gente sabe que a vertigem posicional, as partículas se soltam aqui na endolinfa e essas partículas na endolinfa, elas mudam a densidade da endolinfa e elas fazem com que a cúpula se torne sensível à gravidade. Existem outras condições menos frequentes, que hoje em dia a gente chama de light cúpula e tudo, mas isso já é uma coisa mais especulativa, eu não vou entrar nesses detalhes. Mas o importante é vocês saberem o seguinte, que a cúpula, em situações normais, ela não é sensível à gravidade. E quando ela se torna sensível à gravidade, a gente tem problema. Né? Bem, vamos lá. Quando a gente pensa em sensibilidade do sistema vestibular, a gente tem que lembrar o seguinte. Imaginando esse gráfico aqui, onde aqui no eixo X fosse a sensibilidade e detecção do movimento, e aqui no eixo aqui no eixo Y fosse a sensibilidade e no eixo X a frequência. Frequência quer dizer velocidade que eu estou mexendo. Vocês veem o seguinte, quando eu estou mexendo muito lentamente, ou seja, se eu estiver muito lentamente, assim, mexendo a cabeça, eu estou usando muito mais a minha visão e a minha propriocepção e o meu sistema otonítico. Quando eu acelero, quando eu mexo mais rápido, eu estou usando muito mais os canais semicirculares. Né? Isso é importante, já falando um pouquinho mais aprofundadamente, do ponto de vista de autoneurologia, porque existem alguns exames que a gente analisa a função dos canais em frequências diferentes. E aí a gente vai analisar quais são as frequências mais sensíveis para aqueles canais. E aí a gente vai optar qual é o tipo de teste mais utilizado. Né? Existe uma frequência específica que é em torno de 0,2 Hz, que é mais ou menos aqui, que é quando há o que a gente chama de turning point. Ou seja, é o ponto onde a visão começa a ficar menos sensível e os canais semicirculares começam a ficar mais sensíveis. E é exatamente nesse ponto de frequência que a maioria dos pacientes tem cinetose. Então, ou seja, se eu me submeter a um movimento
exatamente na frequência de 0,2 Hz, é quando mais provavelmente eu posso ter esse conflito sensorial e isso torna com que a cinetose seja um pouquinho mais frequente, né? E é exatamente nesse ponto de frequência aqui. Bem, então, de uma forma muito resumida, o sistema vestibular, ele manda informações através do nervo, na verdade, dois nervos, que é o oitavo par craniano, o nervo vestíbulo coclear, que é o oitavo par craniano, na verdade, ele é composto por três nervos, que é o nervo coclear, o nervo vestibular superior e o nervo vestibular inferior. Então, o oitavo par craniano são três nervos. E esses nervos, eles entram no tronco cerebral, mais especificamente na ponte. Vocês lembram que o tronco cerebral é dividido ali em medula, ou bulbo, ponte, medula, desculpa, medula é como chamam em inglês, tá? É bulbo, em inglês é medula, não é medula espinhal, não confundam. Então é bulbo, ponte e mesencéfalo, né? Eles chamam isso em inglês de medula, pons e midbrain, né? Então, o núcleo vestibular, todo nervo tem um núcleo, né? E os 12 pares cranianos têm núcleos dentro do tronco cerebral. Então, o oitavo par craniano, ele penetra na ponte, ele estimula o núcleo vestibular, que é o núcleo do oitavo par craniano. Esse núcleo, ele se comunica com núcleos no mesencéfalo, ou seja, no núcleo do óculo motor, que é o terceiro par, no núcleo do troclear, que é o quarto par, e no núcleo do abducente, do sexto, que está na ponte também, os outros dois estão no mesencéfalo. Ele se comunica com esses núcleos inervam a musculatura extrínseca do olho. Então, ou seja, quando eu mexo a cabeça, o meu olho mexe em sentidos opostos, exatamente por esse reflexo, que a gente chama de reflexo vestíbulo ocular, né? Porém, o núcleo vestibular, ele manda essas informações para os músculos extrínsecos do globo ocular, mas ele também manda informação para o cerebelo, que modula essa resposta, né? O cerebelo manda coordenação de modulação de resposta para esses músculos também, e ele também manda respostas para o reflexo vestíbulo espinhal e para o reflexo vestíbulo cervical, ou reflexo vestíbulo cólico. Então, ou seja, vocês veem que o núcleo vestibular, ele é uma estrutura complexa, né? E ele é tão complexo, do ponto de vista anatômico, que o núcleo vestibular é dividido em 4 porções, 4 pequenas porções, né? E cada porçãozinha tem um nome, basicamente uma porção superior, uma inferior, uma medial e uma lateral. E cada porçãozinha dessa tem uma comunicação. Eu não vou detalhar muito, porque isso vai ficar chato, vocês vão me xingar, mas o que é importante é vocês terem essa noção de complexidade do núcleo vestibular, né? E aí a gente vai entrar na parte que eu acho que é a parte mais importante, né? Que é sobre os olhos. Eu queria dizer uma coisa para vocês. A gente tem um ditado, né, no Brasil que diz que os olhos são a janela da alma, né? E eu discordo um pouquinho desse ditado. Eu costumo dizer que os olhos não são a janela da alma. Os olhos são a janela do labirinto e do tronco cerebral e do cerebelo. Então, ou seja, a gente enxerga o labirinto, a gente enxerga o tronco cerebral e a gente enxerga o cerebelo através dos olhos. E é absolutamente impossível, é uma missão impossível vocês fazerem otoneurologia sem conhecer um pouco ou muito sobre movimentos oculares, né? E aí eu vou começar fazendo uma pergunta básica. Por que a gente mexe os olhos? Tipo, por que meus olhos mexem? E aí eu vou mostrar dois exemplos na natureza. Imaginem esse animal aqui. Esse animal é um preázinho. Esse animal, ele é a parte mais baixa da cadeia alimentar. Ou seja, ele é presa. Vários predadores podem pegar ele. E ele, como presa, ele precisa se defender. E como é que ele pode se defender? Opa, peraí. Só um pouquinho. Peraí, pessoal, que entrou aqui uma atualização do negócio aqui, peraí. Ok, então aqui, esse animal é presa. E como é que esse animal pode se defender da natureza? Ele pode se defender fugindo, né? E para ele fugir, vocês observem que os olhos dele estão em paralelo. Eles têm dois olhos aqui que estão um para um lado e um para o outro. Isso dá para esse animal um campo visual de 360 graus. Então, ou seja, esse animal, se algum predador vier pelas costas, ele foge. E aí a gente fica, poxa, mas ele enxergou o predador que estava vindo atrás? Enxergou. Porque o campo visual desse animal é diferente do nosso. Ele é um campo visual de 360 graus. Tanto que todo mundo que já viu um esquilinho numa praça e tentou pegar o esquilinho fugiu, mesmo que a gente estivesse por trás dele. E isso é exatamente porque o campo visual dele é amplo. Porém, a acuidade visual dele é baixa. Então, ou seja, ele enxerga 360 graus, mas ele não enxerga com nitidez, com precisão. No outro extremo da cadeia alimentar,
a gente tem esse predador, né? E esse predador, vocês veem que os olhos dele estão juntos, né? E isso permite com que ele tenha um campo visual estreito, ou seja, ele enxerga pouco, em termos de campo visual, mas em termos de acuidade visual é gigante. Então, por exemplo, a águia pode estar voando a milhas de altitude, ela vê o preá, ela vai lá precisamente, pega o preá numa fração de segundo ali e pronto. Porque é a sobrevivência dela. Ou seja, ela tem acuidade visual boa e campo visual estreito. É por isso que as aves, elas mexem a cabeça. A maioria das aves giram a cabeça. A coruja, por exemplo, ela gira a cabeça 360 graus. Exatamente porque a acuidade visual dela é baixa. Desculpa, acuidade não, campo visual é baixo. Bem, e a gente imagina o homem. Nós somos o topo da cadeia alimentar. Então, ia ser ótimo a gente ter um campo visual de 360 graus e a acuidade visual da águia. Ia ser fantástico. Só que a gente não tem. E por que a gente não tem? Basicamente, a gente ia ter que ter tanto neurônio na cabeça que não ia caber no crânio para fazer isso. Mas a gente faz uma coisa que é mexer os olhos. E mexer os olhos é uma coisa fundamental para a nossa sobrevivência. Por exemplo, quando a gente volta lá para as aulinhas de oftalmologia, vocês lembram que a gente tem a retina e a gente tem dentro, lá no meio da retina, uma estrutura chamada fóvea. E é aqui na fóvea que estão umas células chamadas cônios e bastonetes, que é a área de maior sensibilidade visual. Então, ou seja, quando eu estou olhando aqui para a câmera está na minha fóvea e eu consigo enxergá-la com a maior nitidez do mundo. Quando eu enxergo alguma coisa aqui, por exemplo, eu estou olhando para cá, eu estou mexendo o dedo aqui, eu estou enxergando que o meu dedo está mexendo, mas eu não estou vendo a minha aliança, por exemplo, aqui. Eu enxergo que eu tenho um vulto, mas eu não tenho acuidade. Para eu olhar para cá, eu tenho que mexer o olho. Se eu mexer o olho aqui, agora eu enxergo. Certo? Então, ou seja, a gente mexe os olhos para mudar a posição da fóvea. E com isso eu tenho nitidez em diferentes posições. Né? Então, basicamente, eu mexo os olhos para evitar que a imagem escapule na retina, né, para manter a imagem estável na fóvea sobre condições diferentes. Então, por exemplo, eu posso estar olhando para a câmera aqui e mexendo a cabeça, ó, mas a câmera está parada, porque eu estou tendo reflexo vestibulocular. Quando a gente vê um animal, por exemplo, uma ave andando, o animal anda assim, ó. Por que ele anda assim? Porque o animal não mexe o olho. Então, ou seja, ele estabiliza a imagem na retina e mexe a cabeça. Estabiliza a imagem na retina e mexe a cabeça. Estabiliza a imagem na retina e mexe a cabeça. A gente não anda assim. Eu posso estar correndo na rua, eu estou correndo assim, mas a minha imagem está reta. Exatamente porque eu mexo os olhos. E a gente tem basicamente 6 tipos de movimento ocular. A gente tem um movimento que a gente chama de fixação, que é eu simplesmente olhar para o alvo e fixar. Eu tenho um movimento que eu chamo de reflexo vestibulocular, que é aquele movimento de virar a cabeça e manter o olho no alvo. Eu tenho um movimento que a gente chama de sacada, ou seja, eu alternar entre um alvo e outro, alternar entre um alvo e outro, ou seja, eu estou fazendo uma sacada. Né? Eu tenho o que a gente chama de segmento ou rastreio, que é basicamente eu seguir um alvo que está em movimento. Né? Eu tenho a vergência, que é o que me dá a visão de profundidade, então eu posso olhar para esse meu dedo aqui, para esse meu dedo aqui, para esse meu dedo aqui, para esse meu dedo aqui. E vale ressaltar aqui que a vergência é o único movimento ocular desconjugado, ou seja, os olhos fazem isso aqui. Eu contraio os dois retromedial aqui, ou os dois abducentes ali, para o reto lateral, para os olhos abrirem e fecharem. É o único movimento que ele é desconjugado. Todos os outros, os olhos se mexem juntos. Né? E eu tenho um sexto tipo de movimento que a gente chama de optocinético, que, na verdade, o optocinético não é um movimento ocular, eles são dois. Ele é a junção de um segmento com uma sacada, um segmento com uma sacada, né? Isso é o optocinético. Então, eu tenho 6 movimentos oculares. Desses 6 tipos de movimento ocular, só um tem relação com o labirinto. Só um, que é o VOR. Todos os outros têm relação com o sistema nervoso central. Né? Então, por exemplo, um paciente que tem alteração de sacada, um paciente que tem alteração de segmento, um paciente que tem alteração do optocinético, um paciente que não consegue fazer fixação, esse paciente provavelmente tem alguma coisa neurológica. Né? E o único movimento ocular que é puramente do labirinto é o reflexo vestibulocular. Os outros são todos centrais. Né? E por que é importante a gente saber esses movimentos oculares, essa diferenciação entre central e periférico? Porque a grande maioria das causas de tontura de ordem central, ou seja, um AVC de fossa posterior, um AVC cerebelar, eles vão ter achados oculomotores compatíveis com doença central. E quando a gente conhece, a gente diagnostica isso de uma forma mais fácil. Bem, existe um conhecimento básico, né, anatômico, que é chato, mas a gente precisa relembrar para entender isso. A gente tem 3 nervos que inervam
os músculos extrínsecos do globo ocular, que é basicamente o oculomotor, o troclear e o abducente. É o terceiro, o quarto e o sexto par craniano. E nós temos 6 músculos, né? 6 músculos extrínsecos. A gente tem o reto superior, o reto inferior, o reto medial, o reto lateral e os oblíquos, o oblíquo superior e o oblíquo inferior. Cada nervo vai ter uma inervação de um músculo diferente. Então, por exemplo, a gente sabe que o abducente, que é o sexto par craniano, ele inerva o reto lateral, né? A gente sabe que o troclear, que é o quarto par craniano, inerva o oblíquo superior, e todos os outros são inervados pelo oculomotor. Então, ou seja, vamos relembrar. Quarto par craniano inerva o oblíquo superior, sexto par craniano inerva o reto lateral, todos os outros pelo oculomotor. E além da gente lembrar disso, a gente precisa lembrar da localização topográfica no tronco cerebral de cada um desses núcleos. Então, o núcleo do sexto par craniano está na ponte, junto aqui com o núcleo vestibular, estão bem próximos, enquanto que o núcleo do oculomotor e do troclear estão no mesencéfalo. Vocês vão já entender por que isso é importante. Tá? Bem, então, lembrando desses músculos, existe uma coisa que é interessante aqui. Quando a gente vê essa imagem aqui da direita, essa imagem parece simples. Tipo assim, o reto superior joga o olho para cima, o reto inferior joga o olho para baixo, o reto medial para dentro, o reto medial para fora. Isso não é tão simples assim. Isso não é tão simples porque a gente tem uma coisa chamada o ângulo da órbita e o ângulo do globo ocular, que é um pouquinho diferente. Então, vocês estão vendo que o ângulo da órbita ele é um pouquinho diferente do ângulo do globo ocular. Então, quando eu contraio o reto superior, o meu olho não vai necessariamente para cima, o meu olho vai para cima e para fora, né? Quando eu contraio o reto inferior, ele vai para baixo e para fora, exatamente por essa diferença de ângulo, né? Então, ou seja, para eu olhar necessariamente para cima, eu tenho que contrair 2 músculos, que é o reto superior e o oblíquo inferior. Os oblíquos, eles confundem um pouquinho, porque o oblíquo superior, ele não joga o olho para cima, ele joga o olho para baixo e no que a gente chama de encicloversão. Ou seja, o olho faz isso aqui, ó, quando eu contraio o oblíquo superior. E quando eu contraio o oblíquo inferior, o meu olho vai para cima e numa excicloversão. Então, ou seja, os oblíquos é que confundem a coisa. O reto superior, inferior, medial e lateral é fácil. O oblíquo superior joga o olho para baixo, para dentro, e o oblíquo inferior joga o olho para cima e numa excicloversão, né? Isso é super importante para a gente entender nistagmo, para a gente entender um pouco de movimentos oculares, né? Então, aqui, esse slide, ele mostra exatamente o tipo de movimento ocular que cada contração de músculo faz. E isso é importante para a gente entender desde doenças simples, como VPPB, até diagnóstico topográfico de AVC, por exemplo, né? Bem, e aí quando eu falo de músculo, eu falei para vocês que esses músculos extrínsecos do globo ocular são músculos. E será que eles são iguais os meus músculos esqueléticos, por exemplo? Não, eles não são iguais. Eles são músculos, mas eles são diferentes. Aí vocês vão falar, poxa, mas como diferente? Por exemplo, se eu pegar um exercício e ficar contraindo meu músculo aqui, uma hora meu músculo vai fatigar e eu não vou conseguir. Alguém aqui já fatigou de mexer o olho? Alguém aqui já ficou cansado de mexer o olho? Não. Mas a gente fadiga músculo esquelético. Por quê? Na verdade, a diferença, até do ponto de vista genético e de doença, por exemplo, existem algumas distrofias musculares, por exemplo, esse garotinho aqui, ele tem uma doença rara chamada distrofia muscular de Duchenne, e essa distrofia muscular, vocês veem que ela compromete toda a musculatura esquelética desse garoto, ele tem uma distrofia, uma atrofia muscular completa no corpo todo, mas os músculos dos olhos dele, aqui, estão preservados. Ele mexe o olho de uma forma normal, apesar de ele ter comprometimento de toda a musculatura esquelética do corpo. Existem pacientes com miastenia graves, por exemplo, que começa com manifestação de músculo ocular, né? Então a gente percebe que os músculos extrínsecos do globo ocular eles são especiais quando a gente compara com a musculatura esquelética. E eles são especiais porque eles têm contração rápida e eles têm resistência à fadiga, basicamente por diferenças estruturais, por diferenças bioquímicas, eles têm mais unidades motoras, eles têm maior inervação de nervos no músculo, eles são inervados de uma forma simples e múltipla por diferentes fibras nervosas, eles têm uma taxa de metabolismo mais alta, eles têm uma diferença genética de expressão dessa musculatura, por isso que existem doenças genéticas que comprometem a musculatura esquelética e não comprometem musculatura de movimentos oculares, né? Então, isso tudo faz com que essa musculatura seja diferente,
Tá? Eu não quero entrar em detalhes aqui, mas apenas para vocês saberem dessa diferença, para vocês entenderem isso, né? Eu falei para vocês que o VOR, o reflexo vestibulocular, é o único movimento ocular relacionado ao labirinto. E, tirando ele, todos os outros são neurológicos e a gente tem apenas 2 que são voluntários, que é basicamente a sacada, né, e a vergência. Tá? Todos os outros são reflexivos, certo? Por exemplo, se vocês tentarem fazer um segmento e se não tiver alvo, você não consegue. Então, por exemplo, se eu tentar fazer um segmento aqui sem alvo, eu começo a fazer sacada, né? Então, os únicos voluntários são sacada e vergência. Os outros são reflexivos. E aí, falando de termos, por exemplo, quando vocês veem um paciente como essa aí, essa paciente, vocês estão vendo que é uma senhora idosa e ela tem um nistagmo batendo para o lado esquerdo dela. Ó, ela tem um nistagmo, quando ela olha para a direita, o nistagmo diminui, quando ela olha para a esquerda, que é o lado da componente rápida, o nistagmo aumenta, né? E isso é um nistagmo espontâneo, periférico, horizontal. Quando a gente olha esse paciente aí, vocês estão vendo, ele tem um nistagmo para a esquerda, né? Quando ele olha para o lado esquerdo, o nistagmo aumenta, ou seja, ele olha para o lado da componente rápida, esse nistagmo aumenta. Quando ele olha para o lado direito, que é o lado da componente lenta, o nistagmo diminui. Então, isso também é um nistagmo periférico. E aí, a gente vê e a gente fala de nistagmos e tal, né? E aí, se eu fizer uma pergunta para vocês, o que é nistagmo? Por exemplo, nistagmo é uma coisa que a gente fala o tempo todo. Ah, nistagmo. Define nistagmo para mim. Pensa com a cabecinha, vamos definir nistagmo. É um movimento rápido, cíclico, involuntário. Certo? Não. Ele tem uma coisa. Ele é rápido, cíclico, involuntário, com pelo menos uma fase lenta. A definição de nistagmo tem que ter uma fase lenta. Se não tiver pelo menos uma fase lenta, não é nistagmo. Chama-se intrusões sacádicas. E vocês vão ver a diferença. Então, nistagmo, eu tenho vários tipos de nistagmo. Eu tenho o nistagmo jerk, que é esse que vocês viram, que é o nistagmo vestibular, que é aquele de uma componente lenta, uma rápida, uma lenta, uma rápida. Eu tenho o nistagmo pendular, que é aquele que só tem componente lenta, então lenta para um lado, lenta para o outro, lenta para um lado, lenta para o outro. E eu tenho o que eu chamo de intrusões sacádicas, que são as ondas quadradas, que é o flutter ocular e o opsoclonos. Vamos ver exemplo. A palavra nistagmo, ela vem do latim nystagmus, ou do grego nistatizai. E isso aí significa sonolência, adormecer. Então, quando vocês veem uma garotinha como essa aqui, dando o que a gente chama de pescar, que ela está, ela se acorda. Isso é um nistagmo. Tem uma fase lenta e uma fase rápida. É daí que vem o termo nistagmo, né? E isso, vocês vão ver o seguinte, qual é a fase patológica? É quando ela está adormecendo ou quando ela corrige? É quando ela está adormecendo. Então, a fase patológica do nistagmo é a componente lenta. A componente rápida do nistagmo é a correção daquela fase patológica, né? E aí, por exemplo, vamos ver esse exemplo aqui. Vocês estão vendo esse paciente, ó, ele está com os olhos fechados e vocês estão vendo que ele tem um nistagmo para a direita, né? Vocês estão vendo aqui que o nistagmo tem componente horizontal, tem uma componente vertical pequena, então ele é um pouquinho torsional, né? Quando eu faço o que a gente chama de head shake, eu sensibilizo isso, então quando eu paro o head shake, o nistagmo aumenta. Vocês vão ver aí, ó, parei o head shake, aumenta a intensidade do nistagmo, então isso aí é típico um quadro periférico, né? Quando vocês olham esse paciente aqui, é diferente, ó. Olha só, os olhos dele estão assim, ó. Ele tem um nistagmo pendular. Olha o gráficozinho aqui. Fase lenta, fase lenta, fase lenta, fase lenta, fase lenta, fase lenta. É um nistagmo também, mas é um nistagmo pendular. É diferente daquele outro nistagmo, né? Se vocês olharem essa paciente aqui, ela tem o que a gente chama de um downbeating nistagmo. Então, olha só, o olhinho dela está batendo para baixo. Vocês veem aqui, ó, só tem componente vertical, não tem componente horizontal, só vertical. Isso é um downbeating. E aí, como eu sei que a gente tem uma neurocirurgiã aí no grupo, é bacana porque downbeating eu consigo topografar, downbeating, né? Downbeating é neurológico, isso aí não é nada periférico. E como é que eu sei isso? É um pouquinho complexo, mas a gente vai falar rapidamente aqui. Quando eu abaixo a cabeça, eu estimulo os 2 canais anteriores, né? E os 2 canais anteriores são inervados pelo nervo vestibular superior. E esse nervo vestibular superior, ele penetra no núcleo vestibular superior. E quando ele penetra no núcleo vestibular, ele tem 2 vias. Ele tem uma via superior, que a gente chama fascículo longitudinal medial, e uma segunda via, que é o trato tegmento ventral.
né? E essas duas vias, elas correm por mesencéfalo e estimulam os músculos que puxam o olho para cima. Quais são os músculos? Reto superior e oblíquo inferior, ou seja, eles estimulam o oculomotor. E aí o oculomotor contrai os músculos e meu olho vai para cima. Ok, então quando eu abaixo a cabeça, os olhos vão para cima. Porém, o núcleo vestibular ele manda um componente inferior para o bulbo, para a medula, pelo fascículo longitudinal medial, e da medula ele faz um arco reflexo por flóculos cerebelar. Ele inibe o flóculos. E quando o flóculos é inibido, ele inibe a atividade do núcleo vestibular. Então, é um mecanismo de reverberação. Eu estimulo e depois eu inibo. Então, eu controlo os olhos naquela posição. Agora, imagina numa condição... Isso aqui é fisiologia, tá? Isso aqui é como funciona. Agora, imagina numa condição patológica, onde o paciente tem uma lesão no cerebelo, ele tem uma lesão no flóculo cerebelar. Então, ou seja, eu estimulei o núcleo estimulou a medula inibiu o flóculo. Só que o flóculo está lesionado. Ele não vai inibir o núcleo vestibular. Então, como ele não vai inibir, os olhos vão para cima, para cima, para cima, para cima, para cima, e aí tem que fazer o quê? Corrigir. E aí corrige com o quê? Com downbeating. Então, ou seja, todo downbeating é lesão cerebelar, certo? Ou uma migrânia, ou alguma outra condição. Mas se for uma lesão, a lesão é cerebelar. E a lesão provavelmente está no flóculos cerebelar. Então, isso é ótimo, porque a gente consegue topografar. Não chequem o Facebook de vocês ainda, tá? Calma. Eu sei que tá ficando complexo, tá ficando chato, mas vai ficar melhor depois. Vamos ver outro tipo de nistagmo. Olha esse paciente aqui. Ele tem um nistagmo batendo para a esquerda, aí para e começa a bater para a direita. Aí para e começa a bater para a esquerda de novo. Ó, aí para e começa a bater para a direita de novo. Ou seja, é um nistagmo, porque tem componente lenta e rápida, só que é um nistagmo que alterna. E isso é um nistagmo, é raro, mas é um nistagmo chamado de PAN, Periodic Alternating Nistagmo, nistagmo periódico alternado. E isso aí é lesão no cerebelo, é lesão numa estrutura cerebelar chamada nódulos cerebelar. E a gente vai chegar no cerebelo daqui a pouco. Né? E, inclusive, isso aí responde muito bem com baclofen, com uma droga que controla bem esse tipo de nistagmo. É uma lesão de nódulo cerebelar. Aqui vocês veem um outro tipo de nistagmo, que a gente chama de upbeating, ou seja, o nistagmo tem uma componente lenta para baixo e uma rápida para cima. Né? Isso aqui é cortesia do professor Michael Strupp, que é um neurologista de Munique. Olha só, o nistagmo vai, ó, ele tem uma componente lenta para baixo e bate para cima. E aí aqui eu consigo saber onde está a lesão. Só de olhar para isso aí. A lesão aqui só pode estar em dois lugares. Ou ela está no bulbo, na medula, ou ela está na ponte. E aí a gente vai já descobrir como. Né? Vamos lembrar daquele mecanismo que eu falei para vocês. Se eu tenho uma lesão de medula, ou seja, de bulbo, né? Quando vem o estímulo no núcleo vestibular, o núcleo vestibular estimula a medula, só que a medula está lesionada. Se a medula está lesionada, ela não inibe o flóculos. Se ela não inibe o flóculos super inibe o núcleo vestibular. E aí os olhos começam... Lembra que o núcleo vestibular quer jogar o olho para cima. Se eu inibir o núcleo vestibular, os olhos começam a vir para baixo e eu corrijo com upbeating. Então, ou seja, upbeating, que é raro, a lesão está aqui embaixo. Tá? Ou a lesão está nessa via aqui em cima que joga para o oculomotor. Então, só existem duas formas. Upbeating, ou a lesão está na medula, no bulbo, ou a lesão está na ponte. O exemplo mais clássico é a síndrome de Wallenberg, né, que é um infarto da artéria, que o paciente pode fazer a lesão de medula e ter upbeating nistagmo. Então, ou seja, vocês já viram, mesmo que... Eu sei que a gente tem que ver essa aula mais vezes para pegar, porque às vezes parece complexo. Não é complexo, é só questão de conhecer um pouquinho. Vocês vão ver que o downbeating, a lesão geralmente está em flóculo cerebelar, e o upbeating, a lesão está na medula. Então, isso, vocês veem o quanto é importante para a gente topografar isso aí. Tá? Bem, e manter os olhos na posição primária? Eu falei para vocês que manter o olho na posição primária é um tipo de movimento ocular. Então, quem faz isso é um neurônio chamado neurônio omnipause, que está localizado numa estrutura na ponte chamada núcleus RAF, que fica perto do assoalho do quarto ventrículo. Essa estrutura, se eu fizer um infarto isquêmico caprichoso ali no núcleo da RAF, o paciente vai ter uma incapacidade de fixar o olhar. E aí vai ter alguma coisa como isso aqui. Prestem atenção para isso. Isso aí não é nistagmo. Isso não é nistagmo. Por que não é nistagmo? Lembra que eu falei que nistagmo tinha que ter uma fase lenta? Isso aí não tem fase lenta. Isso aí só tem fase rápida. Ou seja, o olho está batendo de um lado para o outro sem fase lenta. Então isso aí é um flutter ocular.
É uma incapacidade do indivíduo de manter o alvo na fixação. O que causa isso aí? Lesão de núcleo da ráfia. Geralmente, síndrome paraneoplásica, alguns AVCs muito caprichosos, encefalite. Então, ou seja, algumas situações podem gerar flutter ocular. Da mesma forma, como isso aí que vocês estão vendo, é o que a gente chama de opsoclonos, né? Vamos ver o opsoclonos aqui. O opsoclonos, o olho mexe apenas com componente rápida em diferente direção, não só horizontal. Quando é só horizontal é flutter, quando é em múltiplas direções é opsoclonos. Isso aí é quase que certo que isso aí é síndrome paraneoplásica, né? Agora, não é nistagmo. Lembrem daquela definição que a gente falou do nistagmo no início, né? E aí essas intrusões sacádicas, elas são opsoclonos, elas são o flutter, né? E o que a gente chama de ondas quadradas. Eu vou pular as ondas quadradas, é uma coisa mais simples, eu vou pular aqui para não chatear vocês demais. Eu vou pular também a oftalmoplegia internuclear, que isso aqui é uma coisa mais neurológica e eu não quero cansar vocês com isso aqui. Eu queria mostrar uma coisa que eu acho fundamental aqui, que é o seguinte. Isso aqui é um paper de um neurologista australiano chamado professor Michael Halmagyi, e eu sempre mostro esse paper nas minhas aulas, ele foi publicado em 2015, e eu sou fã do professor Michael Halmagyi, e eu faço um highlight nesse paper, que é o seguinte, olha essa frase que ele sempre fala, examinar um paciente com tontura sem uma forma de remover fixação visual é a mesma coisa de eu tentar escutar um coração sem eu ter estetoscópio. Ou seja, é impossível. Então, ou seja, se vocês se propõem a avaliar um paciente com tontura, vocês têm que ter algum método de remover a fixação ocular do paciente. E para fazer isso, a gente tem vários métodos. A gente tem métodos caros, equipamentos caros, a gente tem métodos baratos. Mas ambos são eficientes. E quem trabalha com isso deveria investir em ter algum método, mesmo nos mais baratos, para remover a fixação ocular, porque isso é absolutamente fundamental para a gente poder avaliar esses pacientes com tontura. Aqui é um exemplo, por exemplo, do óculos do professor Michael Strupp, que é um neurologista alemão, que ele chama de M-Glass, que tira a fixação ocular do paciente e sensibiliza a apreciação dos nistagmos. Esse óculos é barato, ele custa assim, menos de 100 euros, em qualquer congresso europeu de neurologia vocês compram. Isso aí, ou seja, a gente está falando de 400, 500 reais, vocês vão conseguir comprar um óculos desse, e tem opções até mais baratas mesmo no Brasil, né? E aqui eu mostro alguns exemplos para vocês verem da importância disso. Por exemplo, olha esse paciente aqui. Ele está com os olhos abertos e vocês estão vendo um nistagmo leve para a esquerda, né, com os olhos abertos. Quando eu tiro a fixação ocular desse paciente, olha o que acontece. O nistagmo sensibiliza muito, ou seja, é muito mais fácil para mim apreciar esse nistagmo aí, né, exatamente pela remoção da fixação ocular, né. Aqui é uma outra paciente, por exemplo, vocês veem uma menina jovem que fez uma neurite vestibular do lado direito e ela tinha esse nistagmo torsional para a esquerda, com os olhos abertos, né? E quando eu fecho os olhos, olha como magnifica isso, como facilita essa observação. Ó, a gente fecha os olhos e o nistagmo simplesmente aumenta, fica muito mais claro, muito mais evidente, né? Muito mais fácil de avaliar. Aqui é uma paciente que vocês veem, olha como é caprichoso. A paciente com os olhos abertos, vocês praticamente não veem nistagmo. Então, se vocês olharem essa paciente a olho nu, vocês vão falar, essa paciente está normal, não tem nada, né? E olha o que acontece quando a gente fecha a máscara, quando a gente tira a fixação ocular dela. Ó, tirei a fixação ocular, olha o que acontece. Um nistagmo claro, torsional para a direita, horizonte torsional para a direita. Ou seja, eu não ia ver isso se eu não removesse a fixação ocular dessa paciente. Então, é muito importante a gente ter algum método na mão. Claro que a gente pode ter métodos sofisticados, que são mais caros, mas a gente pode ter o óculos básico lá, que já ajuda bastante, né? Aqui é um outro exemplo, por exemplo, uma paciente que com os olhos abertos, ela não tem nada, ou seja, vocês olham, ela não tem basicamente nistagmo nenhum, né? E quando a gente fecha a máscara, os nistagmos, ó, olha aí, nistagmo torsional bem característico aí para a esquerda, componente horizontal e vertical. Então, ou seja, eu também não ia ver isso se eu não tivesse uma forma de remover a fixação. Então, isso eu queria chamar a atenção para vocês sobre isso. E aí, para a gente falar do reflexo vestibulocular, né, eu já estou terminando, tá? Antes de vocês querem me xingar.
para a gente falar do reflexo vestibulocular, que é um movimento de origem labiríntica, a gente tem que lembrar que a gente tem três tipos de reflexo vestibulocular. A gente tem o que a gente chama de angular, que é aceleração angular, que é o mexer a cabeça assim, que é o mais comum. Porém, a gente tem o que a gente chama de translacional, ou seja, que é aquele da aceleração, e a gente tem o da inclinação, que são basicamente três formas que o labirinto detecta movimento: angular, aceleração e inclinação. Né? Isso tudo é reflexo vestibulocular. Então, por exemplo, o reflexo vestibulocular angular, que é o de mexer a cabeça, tanto no sentido horizontal quanto vertical, né? Eu vou mexer a cabeça para a direita, os olhos vêm para a esquerda, eu mexo para a esquerda, os olhos vêm para a direita, é tudo bem simétrico aí, né? Em condições normais, obviamente. E a melhor forma de avaliar o reflexo vestibulocular é através de um exame simples, que a gente chama impulso cefálico, né? E esse exame, por exemplo, essa paciente aqui, ela tem um lado que o labirinto não está funcionando. E vocês vão me dizer qual é. Olha como é fácil. Ó, virei para a direita, ou melhor, para a esquerda, opa, ela fez uma sacada corretiva. Virei para a direita, nada. Vamos olhar de novo. Olha só. Preste atenção. Quando eu viro a cabeça dela para a esquerda, o olho vai e depois ele faz uma sacada corretiva. Então, isso me mostra que ela está com uma hipofunção à esquerda. E no lado direito, o olho fica no alto. Ou seja, o reflexo vestibulocular dela está normal à direita. Olha só. Virei para a esquerda. Opa. Vira. Virei para a direita. Normal. Rechecar ali. Para a esquerda. Opa. Para a direita. Para a esquerda, lesionada. Direita, normal. Então, ou seja, o paciente tem hipofunção à esquerda. Não gastou 10 segundos para avaliar esse paciente. Né? Existe o reflexo translacional também, que é o mexer a cabeça do paciente não virando, ou seja, não estimulando o canal semicircular, e sim estimulando, no caso aqui, o utrículo. Então, por exemplo, olha esse paciente aqui que a gente vai fazer. É um teste chamado head heave. Preste atenção que eu não vou virar a cabeça, eu vou translacionar a cabeça do paciente. Então, olha só. Virei para a direita, para a esquerda, opa, corrigiu, virei para a direita, também. Vamos ver em câmera lenta que fica mais fácil. Olha só. Virei para a esquerda, opa, corrigiu com sacada, agora eu vou para a direita, opa, corrigiu com sacada. Então eu vi que esse paciente tem hipofunção vestibular bilateral e eu estou testando o trículo dele aqui, né? E a terceira forma é avaliar o grau de inclinação da cabeça. Por exemplo, essa paciente, se ela chegar no consultório de vocês e com tontura, vocês vão olhar para ela, vocês vão perceber algumas coisas. Vocês vão perceber que ela está com tilt da cabeça para o lado direito, que a gente chama de head tilt, para a direita. Ela tem o olho direito hipométrico em relação ao olho esquerdo. E se a gente prestar bem atenção nos olhos dela, a gente vai ver uma torção ocular. E isso, né, essa tríade, é chamada de ocular tilt reaction, que é uma tríade muito comum em casos centrais de tontura ou casos periféricos na fase muito aguda, tá? Eu vou pular um pouquinho essa explicação do Ocular Tilt Reaction para não cansar vocês, tá? O Ocular Tilt Reaction ele é muito comum em casos centrais, mas eu queria mostrar aqui para vocês que o primeiro paper mostrando o Ocular Tilt Reaction em lesões periféricas foi publicado em 1979, e é curioso porque eu nasci em 79, e o professor Romag, que é um dos neurologistas meu ídolo, ele estava publicando esse paper em 79 e foi a primeira publicação na medicina, onde uma paciente com uma lesão periférica apresentava o Ocular Tilt Reaction. Né? Então, isso é um dado bem legal. Isso aqui é o professor Romag, eu sou fã dele, a gente sempre se encontra aí nos eventos. E para vocês verem que depois do tratamento, a paciente melhora o grau de inclinação. E para vocês verem o quanto essa inclinação da cabeça é um sinal de doença neurológica, de doença periférica, por exemplo, esse paciente aqui, vocês veem que ele tem uma leve inclinação para a direita, né? Vamos ver se o lado direito é o lado que está lesionado. Olha só. Olha o impulso cefálico dele aqui, ó. Para a direita. Opa. Para a esquerda, não. Olha em câmera lenta agora. Olha só. Para a direita. Opa. Ou seja, bastou olhar para o paciente que a gente já tem noção de qual é o lado lesionado. Né? Por exemplo, esse paciente aqui, qual é o lado lesionado? Lado direito. Vamos ver. Olha o impulso cefálico dele para a direita. Opa. Para a esquerda, não. Né? E aí, isso é tão interessante que eu brinco dizendo que vocês vão adivinhar agora. Qual das duas aí está tendo um ataque vertiginoso? Qual das duas bonequinhas? Vocês veem que essa aqui está olhando para frente bonitinha, e essa aqui está com ocular tilt reaction. A cabeça dela está para a esquerda, ela está com o olho esquerdo hipométrico e ela está com os olhos torcidos. Então, ou seja, essa paciente aqui ela está num ataque vertiginoso agudo. Ou ela fez um infarto cerebral. Né? Não chequem o Instagram de vocês ainda, calma.
né? A gente já está concluindo. Eu vou colocar aqui a última parte da aula, que eu quero mostrar para vocês uma coisa, que é o seguinte. A otoneurologia, ela tem que ter alguns conhecimentos de matemática, né? Aí vocês vão falar, matemática? É, matemática. E o que é a matemática? A matemática é para a gente entender um conceito que a gente chama de integrador neural. O integrador neural é a estrutura neurológica responsável por manter o meu olho fora da posição primária. Então, ou seja, quando eu olho para o lado assim, eu mantenho o meu olho aqui, eu tenho uma estrutura que mantém o meu olho nessa posição, da mesma forma como quando eu mantenho verticalmente. Essa estrutura a gente conhece como integrador neural. E para os movimentos horizontais, ou seja, para manter o meu olho fora do alvo aqui, eu tenho três estruturas que fazem isso. É o núcleos preposíteos do hipoglosso, né, que é chamado de NPH em inglês, que está localizado na ponte, o próprio núcleo vestibular e o cerebelo. Enquanto que para o vertical é uma estrutura diferente. Esse conceito de integrador neural ele foi introduzido na medicina por um bioengenheiro, né, americano chamado David Robinson. Ele faleceu em 2016, há pouco tempo atrás. Ele era professor do Johns Hopkins University, lá nos Estados Unidos, e ele foi o cara que criou o que a gente chama de Scleral Search Coil, que é um método de avaliar movimento ocular, e ele foi o que introduziu esses conceitos. E essa foto é uma foto bem interessante aqui, porque aparece o professor David Z, que é um grande neurologista americano, talvez um dos maiores neurologistas americanos nessa área de movimentos oculares, e o professor John Lee, que é professor na Cleveland Clinic, em Cleveland, em Ohio, que também é um grande neurologista, especialista em doenças cerebelares e movimentos oculares, né? E eles foram discípulos do professor David Robinson lá no Hopkins, né? E para a gente entender esse movimento ocular, a gente tem que ter dois conceitos na cabeça, o conceito de elasticidade e o conceito de viscosidade. Então, olha como isso é complexo. Se eu pegar o meu olho e mexer dessa posição para essa posição aqui, vocês têm o meu globo ocular, eu tenho aqui músculo, eu tenho ligamento, eu tenho gordura, eu tenho veias, eu tenho nervos. Então, ou seja, eu tenho uma viscosidade. Então, para o meu olho mexer daqui para cá, eu tenho que gerar uma força que é maior do que a viscosidade, né? Então, para eu fazer essa sacada, que eu chamo, essa sacada tem que ser mais forte do que a viscosidade dos tecidos em volta do globo ocular. E esses músculos, esses nervos, essas veias, eles têm uma elasticidade para puxar o olho de volta. Então, para eu manter o meu olho fora daquela posição, eu tenho que ter um estímulo mais forte, o que a gente chama de gaze holding, ou seja, para eu manter o meu gaze fora ali, eu tenho que ter um comando mais forte do que a elasticidade do olho de voltar para a posição primária, né? E aí vocês vão ver o seguinte, os nossos neurônios, eles são excelentes para detectar velocidade. Eles detectam velocidade através de pulsos. Mas eles são péssimos para detectar a posição. Então, ou seja, para eu jogar o meu olho dessa posição para essa, né, eu tenho um comando de sacada que vem lá do tronco cerebral, né, e para eu manter o olho nessa posição, que é o desafio. E aí, para isso que eu tenho o integrador neural. O integrador neural ele codifica matematicamente o número de pulsos neurais necessários para manter o olho naquela posição e vencer a elasticidade. E quem faz isso, horizontalmente, é o núcleo preposito do hipoglosso e o cerebelo. Então, se eu tenho uma lesão cerebelar, por exemplo, o meu olho vai ficar fazendo nistagmo semi-espontâneo, ou seja, gaze holding, gaze evoked nystagmus, ou seja, aquele nistagmo que evoca nas posições extremas do olhar. Por exemplo, como essa paciente aqui. Olha só essa paciente. Ó, ela olha para lá, para a esquerda, ela tem nistagmo batendo para a esquerda. Ó, ela olha para a direita, ela tem nistagmo batendo para a direita, mas ela não tem na posição primária nistagmo. Ó, ela está olhando para a esquerda, nistagmo para a esquerda. Quando ela olha para a direita, ela tem nistagmo para a direita. Ou seja, ela tem dificuldade de manter os olhos lá, nas posições extremas do olhar horizontal. A lesão está onde? A lesão está no cerebelo. A lesão está no integrador neural. Lesão de flóculo cerebelar. Né? Por exemplo, esse paciente aqui, olha só. Ele olha para a esquerda, ele faz nistagmo para a esquerda. Ele olha para a direita, ele faz nistagmo para a direita. Ó, a lesão está onde? A lesão está no flóculo cerebelar, né? Ou seja, ele tem problema no integrador neural, certo? E o integrador neural vertical, ou seja, para manter o meu olho em cima, é um pouco diferente. É uma estrutura chamada núcleo intersticial de Carral, né? Essa estrutura ela foi descrita por um neurologista espanhol chamado Santiago Ramón y Cajal,
que inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia por isso. Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1906 e ele dividiu esse Prêmio Nobel com um italiano chamado Camillo Golgi, que foi o cara que descreveu o complexo de Golgi nas células. Então, vocês veem, o cara ganhou o Prêmio Nobel mais de 100 anos atrás por causa disso e muita gente não sabe a estrutura até hoje, né? Então, vocês veem a importância destes conceitos de fisiologia. Eu vou pular um pouquinho a parte de sacada, para não, enfim, não cansar vocês. E eu queria só terminar falando 2 minutinhos aqui sobre o cerebelo. O cerebelo, se vocês forem no laboratório de anatomia e vocês pegarem numa mão o cerebelo e na outra mão vocês pegam o resto do cérebro todinho, sem o cerebelo é mais pesado. O cerebelo tem mais carga neural. O cerebelo, ele funciona como um maestro. O cerebelo, ele é um grande inibidor. O professor Michael Strupp, lá de Munique, ele costuma fazer uma analogia que eu acho incrível. Ele diz que o cerebelo é como se fosse o freio da bicicleta. Então, imagina assim, vocês estão descendo uma ladeira e cheio de curva e a bicicleta de vocês está sem freio. Ou seja, todas as curvas vocês vão derrapar, vocês vão sair da estrada, vocês vão, enfim, ficar instáveis. Agora, se vocês tiverem freio, todas as curvas, vocês freiam, a velocidade diminui, solta o freio, a velocidade aumenta, freio de novo, a velocidade diminui. Ou seja, é o que o cerebelo faz. O cerebelo é um grande inibidor. E ele é um grande inibidor, né, exatamente porque o neurotransmissor dele é GABA, né, e é um neurotransmissor inibidor. Então, a gente vê que o cerebelo, ele tem as células de Purkinje, né, que usam esse tipo de neurotransmissor, e ele controla, ele é o maestro desses movimentos oculares. A gente tem uma área no cerebelo que a gente chama de vestíbulo cerebelo, exatamente por essas conexões muito íntimas entre o sistema vestibular e ele, que são basicamente 4 estruturas, né? Essas estruturas, elas refinam os movimentos oculares e elas mantêm a fixação do olhar, que é o flóculos, o paraflóculos, também chamado de tonsila, né? Então, aqui vocês veem uma ressonância, é um T2, está aqui o paraflóculos, ele parece uma tonsila, parece uma amígdala, por isso que o nome é tonsila ou paraflóculos, né? E a região do nódulo e úvula, né? Tá aqui a úvula. Isso aqui é uma sequência T2, vocês veem como se fosse uma úvula aqui. Então, ou seja, essas 4 estruturas, que é o nódulo, o paraflóculos, o flóculos, o nódulos e a úvula, eles têm essa função de integração com o sistema vestibular. E aí, cada lesão nessas estruturas, vocês vão ter um achado oculomotor diferente. Por exemplo, lesão de flóculos, o paciente tem problema de segmento, ele faz segmento sacádico, ele não consegue suprimir o VOR, ele tem um VOR que se adapta mal em alta frequência, ele faz aquele gaze evoker nystagmus que vocês viram, o paciente pode ter o downbeat, que eu mostrei lá no início naquela paciente, né? Então, por exemplo, essa paciente que eu mostrei para vocês aqui, que tem o gaze evoker, ela tem lesão de flóculos, né? Essa paciente que tem downbeat em nystagmus, ela tem lesão de quê? De flóculos. Isso tudo a gente topografou só conhecendo o movimento ocular. Antes da ressonância, a gente já sabia onde era a lesão, né? A ressonância só confirmou. Essa paciente aqui que faz um segmento sacádico, você vê que o segmento, o olho vai mexendo assim. Isso aqui é lesão de flóculos, né? Esse paciente aqui, ele não cancela o VOR. A gente tenta cancelar o VOR e os olhos dele mexem, assim. Ele não consegue cancelar o reflexo especular. Ou seja, isso aqui é lesão de flóculos também, né? Enquanto que as lesões de nódulo, elas geralmente causam alguns achados no head shaking, que são raros, elas causam alguns sinais de nystagmus posicional, mas elas causam aquele periodic alternating nystagmus, aquele daquele paciente que muda de lado, que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Então, esse slide, ele basicamente aqui ele mostra todas as alterações oculomotoras em lesão, seja de nódulos, de flóculos, e no verme cerebelar, que basicamente controla a simetria das sacadas, né? Bem, eu sei que o assunto é complexo, né? Eu sei que ninguém vai sair daqui especialista em oculomotricidade, não é essa a intenção. A intenção era mostrar para vocês um pouquinho sobre fisiologia do sistema vestibular e chamar a atenção dessa integração entre o sistema vestibular e o cerebelo, né? Quem se interessar, quem gostar do assunto, existe um livro que é a Bíblia da oculomotricidade, que é o livro do professor David Zee e do professor John Lee, chamado The Neurology of Eye Movements. Esse livro, ele é um livrinho de 1.400 páginas, ele é dessa grossura e só fala de movimento ocular, né? Ele vende na Amazon, ele é um livro que é absolutamente sensacional, ele está na 5ª edição, e é um livro que eu confesso que eu tenho ele em casa e vira e mexe eu dou uma lida, porque a gente sempre aprende alguma coisa com ele. Essa aqui
umas fotos antigas do professor David Zito, do professor John Lee, quando eles estavam escrevendo a primeira edição do livro e a quinta edição do livro, né? Eles são grandes neurologistas, e essa foi a última vez que o Dr. David Zito esteve aqui no Brasil, que foi antes da pandemia. A gente organizou um curso lá em Porto Alegre, e ele nos deu a satisfação de estar lá com a gente, junto com o professor Kingman também, aqui é o professor Zuma, e o professor Bernardo Ramos, lá de Vitória. Bem, eu queria agradecer, deixar o meu e-mail à disposição. Meu e-mail é renatocal@gmail.com. Quem tiver pergunta, quem quiser fazer comentários, críticas, qualquer coisa, eu estou à disposição e vai ser um prazer a gente trocar uma ideia. A doutora Laura, que é neurocirurgiã, se eu tiver falado alguma bobagem aí, Laura, tu me corrige, tá? Muito obrigado, Renato. Como sempre, uma aula sensacional, muito didático, muito prático, voltado para nossa prática clínica. Tenho certeza que não só os otorrinolaringologistas, os fonoaudiólogos, a própria Laurinha, neurocirurgiã, vai aproveitar muito de tudo isso que a gente se atualizou hoje na nossa prática diária. E os outros, que, como o nosso colega Wembley, farmacêutico, aprendeu um pouco mais sobre a fisiologia do sistema vestibular. E eu queria abrir agora, através do chat mesmo. Viu, Renato? Todo mundo te elogiando, dizendo que a aula foi incrível, amei, aula incrível, aula maravilhosa, meus parabéns. Obrigado, querido, obrigado. Tô vendo o Thiago aí, tá aí, ó, o Thiagão. Sempre a gente troca uma ideia de vez em quando, né, Thiago? No Instagram aqui, tirando mais dúvidas. O Thiago aí tá cada vez mais fera aí na otoneurologia, né, Thiago? Thiago, se você tiver alguma dúvida, agora é a hora. Todo mundo, se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor Faez, doutor Renato. Boa noite, Thiago. É sempre fantástico, cara, ouvir o doutor Renato Cal falando, que ele inspira a gente cada vez mais a estudar essa fisiologia do sistema vestibular, dessa parte central, que é fantástica. Ô, doutor Renato, aquele teste de avaliação do utrículo, que ali era um teste o clínico. Red Hive. Isso. É possível a gente fazer ele de forma instrumental ou só clínico? Não, é de forma só clínico, Thiago. Na verdade, Clínico, o né? teste do utrículo instrumental seria o VEMP ocular, né? Que aí você vai estar testando realmente a função utricular. Mas Certo. aí é um teste instrumentalizado, né? Mas o Red Hive, se a gente parar para analisar, Thiago, o Red Impulse clínico, eu estou falando tudo clínico, né? O Red Impulse e o Red Hive é a mesma coisa. A diferença é que, como no Red Impulse eu estou mexendo a cabeça, eu estou estimulando canais semicirculares. Enquanto que no Red Hive, como eu estou fazendo translação da cabeça, mas sem mexer, ou seja, translacionar, eu estou testando basicamente um trículo, horizontalmente. Né? A dificuldade, Thiago, assim, na prática mesmo, é que não é muito fácil fazer o Red Hive. É meio estranho, assim, você pegar a cabeça do paciente e fazer assim, rápido, sem virar, Você faz em é um câmera pouquinho mais lenta? difícil. Quando eu filmo, eu gosto de fazer em câmera lenta, porque me dá uma facilidade de observação. O que eu te recomendo, Thiago, é fazer o seguinte: quando tu tiver um paciente com hipofunção, seja unilateral ou seja bilateral, que tu fizeste o Red Pulse e está alterado de um lado, tenta fazer o Red Hive, para a gente ver se o comprometimento também está no trículo. Até para treinar, eu acho que é bem legal. Interessante. E até eu estou te perguntando isso porque às vezes acontece algumas situações que a gente até vê na literatura de ausência de VEMP ocular bilateral e que a gente não sabe se realmente é uma alteração mesmo ou se é por questão de idade. E aí eu acho que seria interessante fazer, né? Porque aí acho que se você conseguir captar uma resposta tanto do VEMP ocular como nesse teste clínico, eu acho que daria uma segurança mais para dizer se realmente é uma alteração bilateral ou não, né? É verdade. Eu te confesso que eu não sou muito fã de VEMP ocular, não. Eu tenho resultados de VEMP ocular que não são muito lógicos na minha prática. E eu acho que é um método que ainda vai aperfeiçoar mais, sabe? Eu acho que ele ainda não atingiu aquele padrão, tipo um impulso cefálico, assim, sabe? Eu posso só fazer mais uma? Prometo que é a última. Pode Porque sim, me fizeram uma pergunta, porque eu tenho postado alguns casos clínicos que eu atendo e tentando fazer esse raciocínio de fisiologia e tal.
E aí uma fono veio me perguntar, só porque ela fez uma pergunta para mim mais da questão médica. Aí eu falei para ela que eu não iria, né, nem me meter nessa área. E aí eu acho que seria pertinente aqui, porque nesse caso, por exemplo, que eu pego um paciente que às vezes ele tem uma alteração só do sistema otolítico. Tá? E a gente está acostumado muito do pessoal, às vezes, tá fazendo uma avaliação e você vai colocar lá, uma hipofunção, que às vezes achou na prova calórica, né, que a grande maioria faz, tal, que é o teste padrão. Mas aí, quando a gente começa a ter essas possibilidades de fazer outros exames, a gente começa a achar outras alterações. Pensando na parte médica, quando você recebe no seu consultório um paciente que tem uma hipofunção do sistema otolítico, tirando a parte da reabilitação, você como médico, qual que é a sua conduta nesse caso? Tiagão, eu vou te falar uma coisa que é uma frase da neurologia. Bem-vindo à neurologia. Diagnósticos maravilhosos, tratamentos nem sempre. Que é o seguinte, a gente sabe que um paciente com uma doença de sistema otolítico não tem muito o que fazer a não ser reabilitação, do ponto de vista médico. Não tem droga, não tem cirurgia, nada que a gente possa fazer ali. A não ser, obviamente, tentar reabilitar esse paciente, se ele estiver sintomático, e principalmente prever que ele vai ter VPPB. Porque se ele tem um utrículo disfuncionante, ele vai ter VPPB, se já não tem, ele vai ter no futuro. Então, o que eu faço para esse tipo de paciente é basicamente uma orientação, explicar que o dia que ele tiver VPPB, ele me procure nas crises, e se ele estiver sintomático por uma disfunção utricular isolada, é reabilitação. Não tem, pelo menos eu desconheço algum outro tipo de tratamento medicamentoso, por exemplo. Legal. Muito obrigado, doutor. Obrigado mesmo, viu? Foi fantástico. Muito obrigado, Legal, Thiago, pela participação. Tem uma última pergunta, Renato, é a participação do Miguel Merino. Miguel, você se apresentou? Eu queria ouvir, você é farmacêutico, Oi, tudo biólogo, bem? Meu nome é Miguel, eu sou neurologista, neurologista? isso eu faço doutorado na UNB, mas na verdade em modelos animais de doença de Parkinson. Mas para a gente, a neurooto é um osso duro, né? E também a gente tem as dificuldades de achar ferramentas para... Eu concordo plenamente a questão de inibir, a fixação ocular. É muito difícil avaliar sem inibir fixação ocular. Então, e até eu mandei mais uma pergunta, quando você estava falando de PAN, é um negócio que eu trombei num caso na residência, às 3 da madrugada, e tive sorte de um assistente meu ter a experiência nisso, me explicou que era PAN, e eu trombei umas 2 semanas atrás com um rapaz que estava em acompanhamento de uma paralisia cerebral com quadro atáxico, e dizia que tinha um nistagmo, mas eu fui examiná-lo, enquanto eu ia conversando com ele, eu vi que a face dele ia mudando, e eu me perguntei, será que esse rapaz daria um relatinho de caso dessa PAN? Aí você comentou que é algo relativamente raro, então eu, sem ser um especialista naquilo, eu já vi 2 casos, então achei que talvez não seria tão raro assim. Não é, Miguel, assim, tão raro. Claro que não é uma coisa que a gente é tão raro assim, mas quando eu digo raro, eu digo que não é uma coisa que a gente costuma ver todo dia, né? A gente costuma ver isso com um pouco mais frequência em centros de neurologia, centros que você atende paciente com isquemia de fossa posterior e tudo, você acaba eventualmente pegando, porque o PAN, o nistagmo periódico, ele é fruto de uma lesão de nódulo cerebelar, né? Então, qualquer paciente com AVC isquêmico de nódulo cerebelar, ele pode fazer aquilo. E pode vir associado com outras patologias, né? Eu estou vendo o teu comentário aqui da história do núcleo intersticial de Carral. Realmente, ele foi, durante muito tempo, ele não havia comprovação histológica da existência dele, mas já há comprovação hoje em dia. Olha só que bacana. Já tem. Obrigado. E já tem até com um estudo de ressonância funcional, mostrando a história do movimento do integrador neural vertical e a estimulação da região do núcleo intersticial de Carral no mesencéfalo ali. Mas é bem legal, é bacana o teu comentário, e bacana. Eu acho que se tu pegar algum PAN por aí, tu filma e me manda, porque eu estou precisando de um aí para botar na aula, que eu não tenho nenhum paciente meu com PAN. Eu uso um exemplo de um amigo que é neurologista em Dubai, que é o Dr. Vishal Pavar, que é um grande speaker, ele é um amigão meu, e ele tem muito caso de doença cerebelar lá em Dubai, e ele me manda quando ele tem uns vídeos interessantes, né? Eu mando sim, eu só precisava inibir a fixação dele, porque fica bonito. Mas acho que eu até fiz um vídeo que dava para ver, depois vou ver se eu consigo achar. Então. Legal.
Muito obrigado, professor. Paes, ó, prazer todo meu estar aqui. Eu tenho que eu tenho um baixinho aqui de 3 anos que eu prometi que eu ia botar ele para dormir. Então, eu preciso ir. Mas, ó, muito obrigado. Foi um prazer aqui conhecer todos vocês e pode contar comigo nas próximas. Combinado? Muito obrigado. Até a próxima disciplina Sistemas Sensoriais, 2022. Se Deus quiser. Um abraço, querido. Deus te abençoe. Um abraço a toda a família. Tchau, tchau. Pessoal, vamos seguir adiante. Quem é que foi escalado para apresentar a tese? Já pode compartilhar a tela, o aluno da disciplina Sistemas Sensoriais que hoje foi escalado para apresentar a tese. E os 3 alunos que foram escalados para apresentação de artigos científicos já fiquem prontos para compartilhar e lembrem-se que a apresentação dos artigos científicos é em 7 minutos cravados. Não admito que ultrapasse os 7 minutos. Então, tem que iniciar e concluir em 7 minutos. Se der 7 minutos, eu vou interromper a apresentação. Quem é o nosso aluno da apresentação de tese? Quem é o nosso primeiro aluno do artigo científico? Thaís, você está com a escala dos alunos? Professor, eu sou o terceiro, mas se quiser eu posso começar. Eu quero. Já pode começar, Miguel. 7 minutos. Então, vamos embora. Boa noite, Carlos. Vou tentar compartilhar minha tela aqui com o artigo. Vamos ver aqui. Deixa eu... Posso beber o seu suco? Não, eu quero beber. Onde que está? Aqui, ó, share screen. Você vai ver que embaixo tem um quadradinho verde, bem no meio. Isso. Perfeito. Miguel, já está compartilhando. Agora clica na função apresentação de slides. Perfeito. Vai lá, Miguel. Vamos lá. Então, tudo bem, meus caros. Boa noite. Vamos, então, sem mais preâmbulos, conversar um pouquinho de um artigo sobre a associação entre exame físico de vestíbulo, questionários de vertigem e eletroenstagmografia nos pacientes com queixas vestibulares. Um estudo prospectivo. Foi publicado em 2017 nos Annals of Otology, Rhinology e Laryngology, pela Groffit e colaboradores. E ele aborda justamente sobre a história, como ela é relevante para o clínico no exercício do dia a dia, sobre esse achado desse autor Hoffman, que entre 69% e 76% dos diagnósticos de tontura, né, dizem, seria somente com anamnese. E ele também aborda a existência de uns interrogatórios, de uns questionários que são realizados para poder abordar essas queixas. Fala desse questionário DHI, fala também de outro questionário EEV, né, European Evaluation of Vertigo, e ele se propõe com este trabalho, vou dar uma avançada para a gente fazer nosso tempo render um pouquinho mais, que tem uns slides que eu quero mostrar com mais detalhe mais para frente. Ele se pergunta se existiria uma relação consistente entre a história, o exame físico, os questionários e também sobre os testes que são realizados de forma objetiva para a eletroenstagmografia, né, para poder abordar e manejar esses pacientes. Então, ele recruta 135 pacientes acima de 18 anos de idade, e ele faz, então, uma avaliação clínica, eletroenstagmografia. Vou falar daqui a pouco o que é feito com esses pacientes. Ele retira pacientes que não tenham condições clínicas para serem submetidos aos testes, doença cardíaca, gravidez,
se tivessem consumido álcool nas últimas 48 horas, ou tem uso clínico de alguma medicação que suprime o vestíbulo, alguma doença musculoesquelética que altera a função da marcha, ou alteração nos movimentos de coordenação ocular, né? Levanta, então, sintomas auditivos, exposição a fatores de risco possíveis e a frequência das crises de vertigem. Levanta também, aplica o questionário de HI, traz um artigo pessoal de Israel, então foi aplicado em hebreu, mas é uma ferramenta já validada nessa língua. Classifica em 4 níveis de gravidez em relação à pontuação. Tem assintomático até 14, leve 16,34, moderado 36,52, mais grave mais de 54, e o questionário EV. Daqui a pouco eu vou mostrar uma tabela para falar um pouquinho sobre o que é isso. Então, ele avalia, né, nistagmo, o espontâneo, né? E se há qualquer nistagmo, para ele isso já é positivo. Teste de Homberg é alterado se o paciente abre os olhos ou mexe as pernas durante o teste de fechar os olhos quando está em pé. Caminhar também, se ele tem alguma marcha em que ele afasta as pernas, ou que a gente fala de alargar a base, maior que a distância dos ombros. A marcha em tandem, um pé na frente do outro, que se ele consegue fazer isso mais ou menos, se não consegue 4 metros seria positivo, e a história do nistagmo movimentando a cabeça de forma vigorosa, o head shake nystagmus, se aparecer em qualquer forma desse tipo de teste, né? E também ele não utiliza inibição da fixação ocular, não utiliza óculos de Frenzel, porque ele refere que no dia a dia na clínica, da maioria dos serviços, isso não é utilizado. Ele tenta simular um ambiente clínico do cotidiano na maioria dos serviços clínicos. Então, ele traz eletronistagmografia também, e testes calóricos são utilizados. Já tem 1 minuto e meio, então eu vou dar uma acelerada nessa questão, gente. E aqui mostra as tabelas demográficas dessas pacientes. Nós podemos ver aqui que a faixa de idade é bastante variável, o sexo é relativamente similar, e aqui tem mais ou menos, aqui ele traz quais são as patologias que ele avaliou nesses 135 pacientes, chamando atenção que ao redor, quase 20% foram pacientes encaminhados por questões legais, parece que tinham que preencher algum tipo de questão legal que talvez isso interferiria nessa população. Teria alguma questão em relação que poderia interferir na interpretação dos seus dados. No diagnóstico, temos aqui ao redor de 17% alterações centrais e o restante alterações periféricas. Vamos lá. Fala aqui também, traz uma classificação dos resultados do DHI, do questionário DHI, do questionário EEV, de EV de 0 a 4, cada um destes pontos, sensação de movimento, duração dessa sensação, intolerância ao movimento, essa sensação desconfortável ao movimento e outros sinais de instabilidade. Então, no exame físico, ele mostra aqui também as alterações que ele achou no exame físico desses pacientes. E aqui temos a tabela, em que ele mistura o exame físico, os questionários deste lado, e também os achados da eletronistagmografia, e ele conclui aqui com um valor de P muito longe do 0,05, concluindo que não há uma relação confiável ou sólida entre o exame físico, os questionários e a eletronistagmografia. E ele conclui que esse estudo não consegue mostrar uma associação significativa entre os questionários, achados clínicos, exame físico vestibular e eletronistagmografia, que seria o teste padrão ouro para definir algum acometimento
do vestíbulo nesses pacientes. Ele levanta realmente os dados, porque seria então que esses pacientes com queixas de alterações de equilíbrio, tontura, não teriam uma identificação, não seria por conta somente do vestíbulo. Aí ele vem ao encontro da aula do professor Renato, que não é somente o vestíbulo que interfere nessa sensação de vertigem. Nós temos sistema ocular, nós temos sistema proprioceptivo, e nós temos também uma integridade do sistema nervoso como um todo, que alguma alteração nesses sintomas pode trazer essa sensação de tontura, sem necessariamente ser uma queixa vestibular. 7 minutos, professor Faes. Pode ir para o slide de conclusão. Aqui. Aí. Não há associações entre o exame físico vestibular, entre esses questionários de autoavaliação, história clínica e de achados de eletronistamografia. Isso levanta, então, a necessidade de ter uma avaliação laboratorial acurada nesses pacientes. A história, junto com os questionários de exame físico, são o passo inicial, mas há evidências que talvez não seja suficiente para avaliar vertigem de uma forma completa. A eletronistamografia é uma ferramenta útil, mas tem as suas desvantagens, e ainda há muito para aprender em relação a quais seriam as ferramentas adequadas para a abordagem desses pacientes. Esse artigo foi realizado em Israel. Volta lá, deixa eu ver o grupo que realizou. Agora. Ele foi aplicado em hebreu, chamou atenção, mas eu posso tentar... Olha, foram 135 pacientes? 135 pacientes. Se eu não puxei o serviço, eu posso tentar achar aqui, que eu acho que eu tenho a publicação. Tudo bem. Alguém tem algum comentário? A Alice Takeuchi quer fazer algum comentário em relação a essa associação entre o exame físico vestibular e os questionários e a eletroencefalografia? Ai, Faes, para acrescentar muito, não. Eu achei que ele deixa que não existe um parâmetro muito claro, certo, né, para fazer essa associação, mas a gente já sabia disso. Outros estudos também já tinham publicado. É difícil, né? Na verdade, assim, bom, não sei, é que eu sou suspeita para falar, mas eu acho que o exame físico na Otoneuro Bedside, ele traz muita informação, né? Muita. Então, você juntar a clínica com o exame físico, você faz a maioria dos diagnósticos sem exame complementar, né? Mas... Eu não sei, acho que os questionários, nesse caso, aí envolve muito parte psicológica, emocional, envolve muitos outros fatores de difícil controle. Ok, então vamos para o... A Michele está pronta para a apresentação do artigo dela? Sim, deixa eu só colocar aqui o celular no carregador, senão eu vou ficar sem internet. Deixa eu abrir aqui a câmera. Boa noite. Boa noite, Michele. Então, vou já começar pedindo desculpas por qualquer gafe científica que eu cometa, porque eu sou farmacêutica, né? Sou especializada em terapia intensiva do adulto, sou farmacêutica clínica de UTI. Estou pagando a disciplina para aprender mesmo, estou aprendendo muito com vocês. E aí me aventurei